Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, boa noite. Começando o nosso encontro aqui pela Vibe Mundial, ao vivo. Agora transmitindo direto para você e aberto as linhas telefônicas para falar com você sobre a consciência metafísica cromoterápica, porque para você viver bem, você precisa ter saúde emocional, não ter conflitos ou um estado turbulento interior, porque essa turbulência interior, ela gera energias nocivas que machucam o corpo e criam uma condição energética vibracional desfavorável à saúde. São as doenças. Metafísica da saúde é isso. É ter uma consciência do potencial do seu ser para ser usado em qualquer área da vida, e quando você não utiliza bem, existe um conflito. Como um conflito? Uma força contrária. Sabe qual é a força contrária? O mundo solicita porque necessita de uma atuação mais assertiva. Você tem potencialidade e, em vez de manifestar essa potencialidade, você reprime. Então, o potencial guardado em atrito com a necessidade, eu sou capaz e a vida não mostra essa capacidade. Aliás, ele exige essa capacidade, mas eu não tenho habilidade de fazer isso. Val Capelli, como é isso mesmo? É o seguinte, quer ver? Quando você está diante de uma situação conflituosa, você precisa ser muito criativo, bastante firme e bem seguro. Então você tem firmeza, criatividade e segurança. Só que em meio a toda a turbulência do ambiente, você titubia. Então você tem força para enfrentar, mas você é vencido pela avalanche que vem. Então você tem uma avalanche contrária e uma força de agir que não atravessa ela, e ali gera um campo de conflito. Melhor dizendo, você é mais capaz do que você tem consciência que é. E você se deixa render pela situação, vencer por aquilo que acontece, por não usar o potencial que você traz guardado dentro de você. Por isso que quando a pessoa adoece, eu digo assim, gente, o doente, ele tem uma força para lá de grande, com potencialidades extraordinárias, mas que está adormecida, não está sendo aplicada. E a consciência que resgata a saúde é o retorno a essa fonte. Eu mereço, gente, peraí, eu sou capaz. Eu tenho coragem, eu vou enfrentar, eu vou superar, vai dar certo, o universo está comigo e o meu potencial será usado. Pronto, entrei numa condição espiritual interna inabalável. Agora, em vez de eu usar a minha força inabalável interna, eu uso a avalanche do externo contra mim. Então, vê lá. De repente, o mundo, com as suas turbulências, com todas as suas tendências e toda a influência material de poder, de domínio dos outros sobre você, da mídia, da atmosfera, das nações, isso tudo consome você. Cadê aquela segurança de que você é um ser pleno, com qualidades extraordinárias, com potencialidades dentro de si? Vamos falar da nossa imunidade, que é exatamente essa condição de se sentir íntegro, inteiro. Mas em vez de se sentir inteiro, você se sente esfacelado pelas possibilidades terríveis, pela monstruosidade que assola. E cadê a sua segurança interior? Ela precisa ser mantida. Olha, nós, lá do Espaço Integração Ananda, em meio a esse movimento de responsabilidade social para tolir a propagação do vírus, o Covid-19, nós suspendemos os cursos já no começo da semana, não precisou nem ser obrigado. Ouviram uma lei, nós suspendemos os cursos, criamos um sistema de curso online, que a semana que vem as aulas serão online, é uma outra configuração inovada, maravilhosa, estamos empolgados com essa nova experiência, para não ter o contágio, para não ter a propagação, tá? Além disso, os atendimentos também são feitos online, estão sendo feitos online. Excelente, dispensei a minha equipe, tá? Elas já estão trabalhando home office desde o começo da semana, de quarta-feira. Nós já fizemos uma estratégia nesse sentido. Então, responsabilidade social nós temos. E, aliás, gente, olhando essa conduta toda do mundo, de certa forma, apesar de ser muito imediato, mas o mundo está aprendendo a erradicar um vírus.
E essa conduta da nação, do mundo, ela está sendo um grande exercício, porque veja, na época do influenza não se fez um procedimento tão eficaz quanto esse que estão colocando agora. No H1N1 não fizeram isso, e ele é mais forte, mais letal até do que o próprio Covid-19, pelo que se apresenta até então. Tá? Você tem o Ebola, não fizeram tudo isso para poder blindar esses vírus. Agora, finalmente, estão fazendo a lição nesse Covid-19, né? No coronavírus. E o que nós estamos aprendendo com isso? Porque se no momento tivermos um vírus de nível letal altíssimo, gravíssimo, a humanidade sabe como proceder. Se tiver um vírus que, por exemplo, leva a um nível letal em 24 horas, 48 horas, o mundo se blinda e a espécie humana não é varrida. Olha aqui, por quê? Porque aprendemos isso hoje. Então isso está sendo um grande aprendizado. Só que as pessoas estão levando isso como um estado assim, com muito vulto, de emoções muito abalada, e gerando doenças que não fazem parte do Covid-19. Sabe quais? Síndrome do pânico. Sim, porque você está pegando a notícia e está vendo que tudo está de mal a pior, que as coisas vão andar. É uma doença que grave e que faz muitas pessoas sofrerem. Outra doença, crise de ansiedade, transtornos de ansiedade está aumentando terrivelmente. Outra doença que vai agravar, que é o toque. A pessoa quando tinha umas manias, a mania era saudável. Só que com essa movimenta toda, essa situação que chega num vulto muito grande, pode fazer com que as manias se tornem toque, e o toque seja agravado. Então essa consciência você precisa ter. Eu estou praticando o que é necessário, estou praticando, estou tomando conduta, realmente estou me cuidando, estou fazendo uma ação que seja de consciência para esterilizar e vamos nesse movimento em conjunto eliminar um vírus. Isso é sensacional, porque se o Covid-19 não tem um nível letal tão acentuado, como outros que podem ter um nível letal em 24 horas, como o próprio Ebola e vírus que são muito mais graves, aí a humanidade ela vai saber se blindar. Eu diria assim, olha só, o homem ele se globalizou, mas ele não aprendeu depois da globalização a criar setores de blindagem para evitar contágios mais acentuados. Então, vamos seguir realmente as determinações, vamos ter responsabilidade social, de cuidado para não proliferar, mas não vamos fazer disso uma doença emocional que é a neurose, porque vamos estar na fé, na segurança, que movimento incrível, né? A gente sai de todas as responsabilidades da correria, do cotidiano, que é assim, treslocado, e vamos voltar para casa. Vamos retomar no nosso canto, é o momento do distanciamento social para uma conexão espiritual consigo mesmo. Olha que coisa interessante, volta para si, fique na sua casa, ao lado dos seus. Gente, eu como terapeuta, como metafísico, eu percebo assim, a pessoa consegue uma trajetória de décadas de vida, trabalhando fora, passando a maior parte do tempo envolvido com atividade, e nunca volta para dentro. Quando ela volta para dentro de casa, lá na frente, quando ela se aposenta, ela vai ter crises homéricas, porque assim, nossa, nós temos coisas para resolver que não dá para a gente conviver com esse jeito seu, não. Só que isso fica disfarçado em tantas atuações. E aí nós vamos voltar para dentro de nós para resolver isso com os mais próximos, estabilizar, harmonizar as diferenças, respeitar as pessoas, compreender o mundo dela, ter a tolerância para a convivência, qualidades da convivência que a gente tinha perdido. Ah, não aguento você, eu vou trabalhar. Ah, já me infernizou demais, eu vou embora. Ah, não quero te ouvir, eu vou fazer outra coisa. Agora não, nós estamos confinados no mesmo ambiente. Vamos aprender, agora vamos ter que ouvir, né? Como diz o Tomás, vai ter até vazado, agora vai ter que aguentar. Eu vou fazer da palavra do Tomás a minha. E vai ter que resolver, vai ter que despertar o perdão, vai ter que despertar a paciência, o respeito à verdade alheia. Quantas coisas a gente vai desenvolver nas nossas relações, fortalecendo os nossos laços. Isso é fundamental. E olha, gente, você sabe que nesse recolhimento para esse confinamento ou distanciamento social, a gente para de atuar fora, para de sair para trabalhar. Como é que fica o nosso lado produtivo, hein? Como é que fica aquele espírito meu empreendedor, realizador, executor? Você sabe que um dos padrões metafísicos do sobrepeso,
Nós temos 6 padrões metafísicos do sobrepeso que eu estudei no livro e já publiquei no volume 3 do Metafísica da Saúde. Um dos padrões metafísicos do sobrepeso é a produtividade. A pessoa, quando ela é produtiva, ela é realizadora, ela é executora, ela é pé no peito, vai e faz, assertiva, e ela se vê de férias, ela se vê sem função, ela se vê ausente da atividade. Ela engorda, ela aumenta o peso. Sabe aquela coisa que você sai de férias e aumenta o peso? Ah, Val Capelli, aqui os quitutes estão todos ali, eu assim acabei com a dieta, enfiei o pé na jaca e detonei. Você acha que é só isso? Sabe qual é a emoção? Como é que você fica com tanta capacidade realizadora sem executar nada? Com aquela fome, com aquela fúria, com aquela ansiedade que não para de jeito nenhum. Então você, em vez de fazer uma obra social, profissional no seu trabalho, você faz um revestimento adiposo, uma obra adiposa. Eu estou falando de acúmulo de gordura localizada. Porque você metaboliza, o corpo constrói barricadas, porque você não está construindo prédio, não está construindo trabalho, ou tarefas, ou um relatório, ou uma função sua. Então, quando você para de ser produtivo na execução de tarefa, há uma tendência, como um dos padrões metafísicos de aumentar o peso, de você ir para a comida ou ir mais do que isso, nem comer tanto, mas metabolizar de forma que você forma uma barricada adiposa, tá vendo? Então, já que você não está fazendo sua obra profissional, não me faça obra adiposa, gente, não faz isso. Não, para não fazer isso você tem que ter uma consciência metafísica de realmente se permitir a esse espaço de tempo, se permitir ao descanso, se permitir a ausência das coisas. Se você tiver isso, souber trabalhar com isso, você evita metafisicamente a elevação de peso nesse estado de confinamento, nesse estado de não execução de tarefas de trabalho. E quando retornar, você está lá melhor do que antes. Aproveite, se especialize mais, melhore alguns estudos, faça alguns cursos, melhore o teu desempenho, analise sobre o que você já fez, quais os projetos para fazer, já faz todo um script. Quando você voltar, você pisa no acelerador e está com muito combustível de realização e a sua capacidade realizadora até mais estimulada. Em vez de ficar vendo sobre hipóteses terríveis, sobre circunstâncias destrutivas e assim pessimistas, vá se especializar, vá se trabalhar e se volte àqueles que estão do lado e se integre de maneira saudável. Sabe que essa questão do peso e a nossa mudança também fez com que a gente desenvolvesse alguns procedimentos. Como eu disse, nós nos modernizamos. Tanto que o curso de Metafísica da Saúde que eu realizo no Espaço Integração Ananda agora será online. Tanto me pediram Metafísica em EAD que nós implantamos Metafísica em EAD. E o primeiro curso, o primeiro módulo do Metafísica da Saúde em EAD, que você vai poder assistir digital, gente, no teu celular, no laptop, no tablet, vai ser agora com o tema tireoide, sobrepeso, importantíssimo nessa fase onde você, pela responsabilidade social, se permite ficar no seu ambiente para não propagar o Covid-19. Você pode assistir o Metafísica da Saúde comigo, Val Capelli, tratando do sobrepeso, 6 padrões metafísicos do sobrepeso. Outro tema vai ser a glândula suprarrenal, vamos falar do medo. E olha, o medo, ele enfraquece nossa imunidade, nossas forças energéticas, biológicas da imunidade. Então o medo nos leva a um estado onde ficamos em frangalhos emocionalmente, sem contar que a gente abala também a capacidade do corpo de responder aos ataques, aos desafios, e aí nós temos uma alteração desse quadro da saúde emocional e energética. O que é o medo metafisicamente? Como lidar com o medo? Porque também o medo, ele faz parte, é um conteúdo de ameaça. A ameaça nunca pode ser maior do que a sua capacidade de responder a ela. Por que eu falo do medo metafisicamente na região da suprarrenal? Onde temos a adrenalina, a capacidade de confronto. Então, nesse módulo EAD, primeiro curso digital de Metafísica da Saúde, vai tratar da glândula suprarrenal com o tema medo. E também o sistema nervoso central. Olha só, todas as estruturas encefálicas, córtex,
cerebelo, cérebro, que metafisicamente essas áreas representam. Um estudo sensacional. Eu vou dizer uma coisa, é uma oportunidade de você adquirir consciência metafísica, tá? Sem negligenciar com esse isolamento social. Adquira consciência metafísica e se conecte com os seus potenciais. Agora, no dia 28 de março, vai ser a estreia desse primeiro módulo EAD do Metafísica da Saúde. Como fazer? Você pode acessar o site valcapelli.com, vai ter lá todas as instruções. E também, nós temos o nosso WhatsApp, que estamos trabalhando por ele, que é o 11 99471 3490. Esse é o WhatsApp do Espaço Integração Ananda. Aquele telefone, o 50726448, está na secretária eletrônica e dando o endereço do WhatsApp, que você pode se comunicar com a gente por ele, 99471 3490. Tá vendo? Nós estamos presentes nesse momento seu de um momento recluso, não faça disso um desespero. Estamos colocando post constantemente de otimismo, de positividade. Compartilhe os nossos vídeos, nós temos aí uma série de conteúdos positivos. Acesse, você pode curtir a nossa fanpage, que é o Val Capelli Oficial no Facebook, que eu estou transmitindo agora. Não estou respondendo por você do Face, porque não consigo aqui na Mundial, somente ao vivo, no 31710221 ou 3262-4490. Eu só consigo responder por você aqui ao vivo. No programa que eu transmito de quarta-feira, eu consigo interagir pelas redes sociais, mas aqui pela Vibe Mundial, somente pelo telefone 3171-0221. E também você do Insta, que está nos acompanhando, esse programa que vai ficar depois no YouTube, para você poder seguir. No YouTube o nosso endereço é Val Capelli Metafísico. Faça parte dessa consciência de conexão com os seus potenciais. Assine o nosso canal no YouTube, acesse lá o aviso quando nós temos postagem. No YouTube é Val Capelli Metafísico. No Instagram, Val Capelli Testa, é pelo Insta. E também Val Capelli Oficial no Facebook. Tá vendo quantas portas você tem para acessar o nosso trabalho? Estamos cada vez mais próximos. Como a você que liga pra gente agora, está no telefone. Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Tubal. Com quem? Tubal. Não consegui pegar o seu nome. Qual o seu nome mesmo? Caiu, a ligação estava realmente ruim. É Tubal Caim. Ah, sim. Você fala de onde? Falando de Campinas. De Campinas, maravilha. Faça a sua pergunta que eu respondo no ar. Pode ser? Ah, sim. Com esse momento que a gente fica muito apreensivo, né? Certo. E assim, a gente tem projeto, a gente cria projeto, a gente sabe também das palavras bíblicas, né, que tem. Isso. Só que a gente fica com um estado paralisado, né? Isso. Era sobre isso mesmo que eu queria falar, tanto de mim, acho que como de muitos ouvintes. Eu vou colocar alguma coisa no ar sobre esse estado catatônico, paralisado, que a gente fica dominado por essas coisas que vêm assim de maneira terrível, que recai sobre a gente. Eu falo no ar, fica acompanhando no ar, tá bom, querido? Um grande abraço, viu? Para você e para Campinas. Pois é, olha só, a nossa fé, cadê ela? Cadê nossa fé? Nossa, nessa hora, gente, olha, tem o coronavírus, o Covid-19, todo mundo acredita nele, tá assim, estraçalhado pela possibilidade dele, tá assim, se sentindo refém dele. Cadê Deus? Cadê os mentores? Anjo de guarda não existe? Você acha que eles estão dormindo? Cadê essa fé? Então agora é a hora de você colocar a tua fé em prática. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu creio nos meus mentores, meu amigo espiritual Fausto, eu tenho um amigo espiritual que é o General, eu tenho os amigos espirituais que são médicos alemães. Gente, nunca eu senti eles tão assim próximos e a minha fé tão grande neles que eu não temo, não estou assim horrorizado me sentindo nessa avalanche. Nessa hora você vai provar sua fé acreditando. Cadê teu anjo de guarda? Acendeu uma vela para ele? Não, mas eu liguei em todos os canais e vi como é que estava o coronavírus, como é que ele estava se propagando. E quantas orações você fez? Veja que você está cultuando muito mais essa tragédia do que a sua fé. Então é hora de realmente não só abrir a Bíblia e ler a Bíblia, de internalizar aquela questão espiritual. Deus está comigo.
a força divina vai me ajudar. Agora, vamos ser responsáveis, viu? Não é assim, eu estou com Deus, então vou trabalhar, vou perambular por ali, não. Vamos ter uma responsabilidade social e uma fé. A fé, você tem duas fés. A fé cega, você fala assim, não, eu não quero ouvir nada. Não, eu não quero ouvir nada. Não me fala nada. Desliga tudo, porque assim, senão vai abalar minha fé. Não. Veja tudo o que está acontecendo. Assista um jornal por dia, se atualize, mas não fique 24 horas todo momento acordado. Um jornal por dia te dá todas as informações. Eu fiz isso. Eu elegi um jornal e assisto um jornal por dia. Então eu sei o que está acontecendo, os decretos últimos que saíram, a medida necessária, e vou dizer, estou dizendo aqui, porque eu suspendi o expediente do Espaço de Integração Ananda antes de nenhuma ordem. Responsabilidade social. Não estou falando negligência, hein? Por favor. Mas o que é a fé consciente? É dizer assim, eu creio. Quando eu vejo, olha, a situação está delicada. Tem o seu nível de periculosidade. Os riscos são grandes. Ok. Tá, agora Deus me protege, eu faço a minha parte, eu não propago, eu tomo as medidas. Gente, sou usuário de álcool gel, assim, claro. Agora não neuroticamente, mas muito educado. Cheguei aqui na rádio, já. Esse acho que é o 3º ou 4º álcool gel que eu passo. Olha que coisa gostosa, tá? Eu não tô assim, eu tô na fé, na luz e displicente a tudo. Não, estou realmente tomando todas as providências, só que eu preservo uma, a minha fé. Nos meus mentores, como você pode ter no seu anjo de guarda, no seu Deus vivo, na sua Bíblia, que te protege. Então, se você estiver com Deus, quem será contra você? Então é nesse momento em que a nossa fé fica mais forte, tá bom? Então fica o meu abraço carinhoso para você, que valeu essa lembrança do tema, mas assim, eu sou um metafísico e eu digo, procure o médico, existe causa emocional e metafísica, mas também eu digo, o médico deve ser cuidado e o corpo deve ser respeitado quando fica doente. Sempre eu falo, a causa metafísica é essa, mas o cuidado clínico o teu médico vai te passar. Então não sou displicente esse lado. Então vamos ter uma fé consciente, que aquela eu acredito, mas eu me atualizo, tomo as providências necessárias, tenho responsabilidade social, preservando a condição. E olha, gente, disso tudo se tira uma coisa muito bonita. Volto a dizer o que disse no início do programa. O homem, a humanidade está aprendendo a radicalizar um vírus. E ele nunca fez isso, não há precedente nisso. Agora, o pânico, o desespero é um sofrimento que você está colocando dentro de você e está deixando que ele tome conta de você. Não seja dominado por isso. Seja assim cuidadoso. Fique em casa, tome todos os cuidados, todas as normas, maravilha. Sou seguidor dela, mas não vou viver num desespero e num estado refém interior disso. Tá bom? Isso serve a vocês que nos acompanham, para que você realmente não sofra de uma das doenças que o coronavírus não causaria, mas causou em você. A neurose, né? Síndrome de ansiedade e a síndrome do pânico. Transtornos de ansiedade e síndrome do pânico, tá bom? Temos mais alguém na linha? Lembrando que 31710221 é o telefone. Para você conhecer o meu trabalho, você acessa o site valcapelli.com. Valcapelli com 2 L's e I. E você tem também os meus livros Metafísica da Saúde, são 5 exemplares. Aliás, ler nessa época é uma higiene extraordinária. A gente parou de ler porque a gente fica tão assim voltado às redes sociais e às situações de informações cavalares e diversas delas. Como eu falei, eleja uma e aí dê o seu espaço para atualizar aquela leitura, colocar a gaveta em ordem, aninhar-se em casa e estabelecer o vínculo familiar. E temos alguém na linha no 31710221. Boa noite! Boa noite. Eu falo com quem? Roldão dos Santos. Roldão, você fala de onde? É Roldão, é isso? Isso. Maravilha, Roldão. Você fala de onde, querido? Falo de Guarulhos. Guarulhos, um abraço para nossa audiência de Guarulhos. Pois não, Roldão? Eu queria saber se esse negócio aí vai demorar muito para acabar. Mas eu acredito que seja mais pela cabeça das pessoas, porque eu acho que está fazendo muito carnaval em cima disso aí, viu? Estão comprando as coisas
que é consome em 2 meses, estou comprando por um dia só. Isso. Exagero, né, Rondon? Exagero. Desnecessário. O álcool, por exemplo, Uhum. chegou lá no mercado, na Vila Galvão, Uhum. e acabou de chegar, daqui a pouco, 2 minutos, acabou de sumir. É uma compulsão, é uma histeria, uma coisa descontrolada, né? Necessária, mas não com tanto exagero. Não há necessidade desse exagero todo. Rondon, obrigado pela sua participação. Eu coloco alguma coisa no ar. Um abraço a você e a Guarulhos também, tá bom, Rondon? Eu sou muito fã da senhora. Que maravilha, então. Um abraço, foi bom ter você aqui, viu, querido? Olha, o tempo de acabar isso, né? O tempo que levar será o necessário para a gente aprender a se preservar e, assim, eliminar um vírus. Só que uma coisa é importante, que o tempo que leve não seja um tempo sofrido, de desespero, de agonia, que seja um tempo de paz, um tempo de fé, e convicto de que temos uma responsabilidade social, mas não precisamos sofrer e ter um apavoramento todo. As pessoas estão tomando medidas exageradas, seguida por informações às vezes desencontradas. Na internet os fakes, você tem na mídia às vezes os exageros, e pior ainda, na conduta das pessoas, uma coisa muito grande. Eu quando tenho um vídeo, eu vou ver a fonte, eu vou ver quem está falando, como é que é, antes de eu sair compartilhando compulsivamente. Nos leva a um consumismo desenfreado, nos leva a uma compulsão, e essa é uma doença de consumo, né? Nós temos não tem aquela questão do comprador compulsivo, os sintomas estão vindo nisso. Só que essa compra compulsiva, ela está sendo pautada no fato que vai faltar, de que eu vou precisar, de que eu não vou achar. Então, gente, os mercados não podem fechar, porque o abastecimento de alimento para a população é mantido, é um dos que não fecham. Os postos de gasolina não fecham, porque a nossa frota vai ser preservada. Simplesmente o comércio que vende produtos, né, que não são, assim, como alimento, farmácias vão estar abertas, tá? Mas as pessoas estão numa compulsão. Antes nós falávamos no comprador compulsivo, agora é o consumidor compulsivo, respaldado numa questão do coronavírus. Mas e os exageros, gente? A Associação das Indústrias estão falando, nós não temos falta de produtos, o que a população quiser comprar a gente tem para oferecer, e as pessoas vão lá e compram de baseadas para sobrar. Então, porque não querem sair de casa, é uma saída com todas as providências para buscar um produto que quando você foi não tinha e vai buscar agora. Então, vamos ser saudáveis numa época em que nós precisamos estar em paz no nosso lar para passar esse momento de contágio, para eliminar um vírus que a nossa persistência e a nossa serenidade em ficar dentro de casa em paz e com saúde vai conseguir eliminar. Porque vou dizer uma coisa, não é um vírus que tira a nossa condição humana. Agora, é vergonhoso um vírus tirar a paz do ser humano. Mas não que ele tira, você perde porque você não preserva ela. Viva em paz, com a serenidade no seu peito, com a fé em seu coração e com a certeza de que o bem com a luz, o bem e a luz nunca se apaga e nunca se ausentaram. Fique nessa paz que com certeza ela vai reinar em seu lar, em seu coração e em sua família. Até o próximo programa. Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli.